eu queria considerar, nessa nossa conversa de hoje, a invasão do Congresso Nacional americano pelas multidões enraivecidas de seguidores do Donald Trump e a refletir um pouco sobre o significado disso. Não vou descrever os acontecimentos, porque eles já foram exaustivamente descritos pelas mídias. Queria apenas conversar um pouco a respeito do que nós poderíamos aduzir como significado destas manifestações que chocaram tanto os Estados Unidos e o mundo. Em primeiro lugar, acho importante deixar muito claro que não se tratam de malucos, que não se tratam de pessoas com um comportamento aberrante, que não se trata de desajustados, anormais. Todos esses adjetivos apareceram muito na mídia para caracterizar os manifestantes. Eles são representativos de uma ala importante da sociedade norte-americana, da sociedade estadunidense, melhor dizendo. Aqueles manifestantes eles não estão sozinhos. Lembrem-se que, mesmo depois das manifestações, mais de 100 parlamentares do Partido Republicano mantiveram-se fiéis a Trump e criando problemas vencidos, pela maioria, para a ratificação das eleições. Então, essa é uma questão muito importante. Exatamente por serem expressivos da sociedade norte-americana, é que isso não vai acabar. Houve uma comentarista até respeitada que disse: bem, é só esperar mais 2 semanas que o trumpismo acabou. Não, o trumpismo não acabou. Ele vai continuar. A extrema-direita estadunidense vai continuar a atuar e é provável, inclusive, que as suas atuações sejam até igualmente ou mais violentas do que essas que nós acabamos de assistir no dia 6 de janeiro. Nós temos, na sociedade estadunidense, um conjunto imenso de pessoas que, inclusive, votaram no Trump, embora eu discorde da ideia de que todos aqueles que votaram no Trump sejam capazes de fazer a invasão do Capitólio. Eu acho que também aí há um outro exagero. Os votos do Trump não são todos constituídos por gente extremada, que quer melar a democracia, que quer desafiar a democracia. É possível imaginar que muitos deles se sintam envergonhados pelo que se passou, ou receosos, mas, mesmo assim, é muito impressionante o fato de que as pesquisas indiquem que 80% dos eleitores do Trump continuam achando que houve fraude nas eleições, continuam achando que as eleições foram roubadas. Então, a gente tem aí um segmento muito importante da sociedade estadunidense. E o que caracteriza, a meu ver, esse segmento é a insegurança. Em termos de massa, não é? Porque os eleitores do Trump articulam essa massa que se sente insegura e desesperada e, ao mesmo tempo, elites financistas que gostam do Trump porque ele é um homem comprometido com a desregulamentação dos mercados. E essa gente tem lucrado enormemente com os anos Trump e, sobretudo, no contexto da pandemia, como a gente vê todo dia nos jornais, os lucros altíssimos desse mercado financeiro que não para de crescer na base da especulação. Agora, eu não quero me referir a esses
a essas elites republicanas financistas. Eu quero me referir à grande massa dos votantes. É uma gente muito insegura. A Nancy Fraser ela caracterizou bem a nossa sociedade atual como uma sociedade da insegurança. E realmente as transformações vertiginosas produzidas pela revolução midiática, pela revolução digital, pela revolução informática, têm alterado substancialmente os modos de vida. A gente já tem abordado esse assunto em outras conversas aqui. E essa gente se sente marginalizada, enxotada. Essa gente se sente desprezada. Então, eu penso que combater o trumpismo exige essa reflexão. As pessoas estão desconfiadas do Estado, estão desesperadas, estão sem esperança, né? Deslocadas por essa grande revolução e não encontram um lugar para ficar. Então, se agarram nessas lideranças populistas que surgem com uma mensagem salvacionista. E essa gente tem medo dos acontecimentos atuais e esse medo tem bases objetivas. O Thomas Piketty mostrou claramente o crescimento das desigualdades sociais nos Estados Unidos. Por outro lado, também ele, numa crônica recente, trabalhou com estatísticas mostrando a decrescente participação dos brancos no voto. Para vocês terem uma ideia, em 1972, 89% dos eleitores estadunidenses eram brancos. Isso em 1972. Em 2016, passou a 70%. 89% a 70%. E nas eleições de 2020, a 67%. Quer dizer, há uma alteração drástica. Os negros hoje representam 12% do eleitorado e os latinos 21%, além de outras minorias. Então, você tem um quadro de alterações nessa sociedade. Eu insisto, os 74 milhões de votos do Trump não constituem uma ala extrema direita, mas podem aprovar, eventualmente, atitudes e comportamentos e manifestações da extrema-direita. Como combater o Trump? Cortando o Twitter dele? Isso me parece tão primário. Tão primário. Não? Ideias a gente combate com ideias. Ideias a gente combate com discursos, com discussões. Manifestações a gente combate com outras, com contra-manifestações, e não com a repressão. Além disso, eu penso que essa questão de um proprietário privado de uma grande companhia como o Twitter determinar se deve ou não censurar o Trump já é uma aberração, mas isso vai ser tema para uma outra discussão nossa. Essas redes sociais, né, já se tornaram definitivamente públicas e profundamente públicas para continuar sendo propriedade privada de alguns capitalistas. Então, não é por aí, cortando o Twitter. Os partidários do Twitter vão fazer daqui a pouco um novo Twitter, ou ele pode se exprimir através do Twitter de outras pessoas. É ridículo tentar tampar o sol com a peneira, tirar o Trump do Twitter. O que nós precisamos fazer? Quais são os desafios que estão pela frente do Joe Biden? Né? E que ele provavelmente não terá como responder se não for devidamente pressionado pelas forças democráticas estadunidenses. Os desafios são combater as desigualdades sociais. Os desafios são, principalmente, combater os grandes monopólios,
combater a especulação financeira, redefinir o Estado como um Estado comprometido com a justiça social. Eu não acredito que o Biden vai fazer isso, a não ser que seja pressionado pelas forças mais democráticas, pelas forças que se perfilam em torno do Sanders, com as forças mobilizadas pela essa figura extraordinária que foi a Stacey Abrams, que virou o jogo na Geórgia, e a gente vai dedicar mais tarde uma emissão a ela. Então, em primeiro lugar, o trumpismo não morreu, ele tem bases sociais e históricas bastante sólidas, e para combater essas bases, para reverter esse processo, não vai ser com censura e repressão, vai ser com uma mudança radical das ações políticas e, em particular, das ações do Estado estadunidense. E, para isso, as forças democráticas estadunidenses estão convocadas para pressionar o governo atualmente eleito para que realmente realize essas transformações. Fiquemos espertos acompanhando esse processo lá nos Estados Unidos, que ainda renderá muita discussão nos próximos anos.